Irmãos, graça e paz, vocês que estão aqui, vamos dar início ao nosso EBD, porque já é 10h24, ainda tem ensaio da equipe do louvor. E hoje vai ser um dia daqueles. Vamos começar, vamos orar. Grandioso, poderoso Deus, maravilhoso Tu és, meu Pai. Obrigado, Deus, por esta manhã que nos concede, Deus. Obrigado, meu Pai, por as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Ó Deus, agradecemos, ó Pai, pela vida da nossa irmã, Pai, que está comemorando o aniversário hoje. Que o Senhor, Deus, continue, Pai, iluminando por ela, continue, Deus, dando proteção, dando sabedoria, dando saúde e paz, Senhor. Que ela continue sendo, Deus, essa serva verdadeira e fiel ao Senhor, meu Pai. Cuida da nossa irmã. Ó Deus, agora nós iremos, Pai, aprender um pouco mais do Senhor. Que o Senhor, Deus, seja conosco, meu Pai. Que o Senhor seja, Deus. Grandioso Tu és, meu Pai, maravilhoso Tu és, Senhor. Ó Deus, nós agradecemos a Ti e pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje é a lição 4. É a lição 4 que vai falar sobre disciplina, coisa que, como a própria revista está dizendo aqui, hoje em dia algumas igrejas elas não aplicam a disciplina. Infelizmente, algumas igrejas eles não aplicam a disciplina como deveriam. Se aplica de uma forma que é aquele chamado banco, que colocam as pessoas ali no banco, e outras nem faz isso. Por quê? Pela quantidade de membros que tem e não dá conta. Então, se o membro estiver fazendo algo errado, vai continuar fazendo. Aquele membro daquela igreja que tem 400, 500 membros daí por diante, que o pastor não tem o controle, ele vai continuar fazendo. Como é que ele vai controlar uma igreja que tem essa quantidade? Não vai conseguir. Então, mas claro, depende de cada um de nós. Mas a gente sabe que a indisciplina, ela existe. E não existe só no meio cristão. Aqui eu coloquei a lição 4. O que é disciplina? O que é disciplina para os irmãos? Diga aí. Essa disciplina aqui que vai ser estudada hoje é uma disciplina eclesiástica. Eclesiástica. Por que eclesiástica? Dentro da igreja. Exatamente, a gente vai tratar das coisas de Deus. Então, essa eclesiástica é porque nós vamos tratar das coisas de Deus da forma como deve ser, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Então, por isso que é eclesiástica. Tem outras questões, mas a grosso modo, só para o irmão entender. Então, a questão da disciplina ela é tão antiga que lá no Éden, Deus deu para Adão e Eva algumas ordens. Elas foram cumpridas do jeito que Deus falou? Não. Elas não foram cumpridas. Por quê? Eles desobedeceram. E quando a gente desobedece, a gente está sendo disciplinado. Mas não foi isso. Não foi, as pessoas, eles buscaram isso. Deus explicou para eles o que deveria ser feito. Assim também nos dias de hoje, o pastor explica, segundo a palavra de Deus, o que a gente tem e o que não tem que fazer. Quando a pessoa faz, aí fica complicado. A gente vai tratar de dois tipos de disciplina. O autor não colocou aqui os tipos, mas ele vai falar ali, disciplina e pureza. Ele vai trazer essas duas questões, disciplina e pureza. A gente tem que entender que uma coisa é ele disciplinar, e outra coisa é a pureza, onde você tem que se purificar, onde você tem que buscar cada vez mais a santidade. E essa santidade é o que deixa muito crente no chinelo, porque não estão buscando. E isso é importante. E é importante a gente ler. Abra a sua revista, vamos ler aqui a introdução do autor, para vocês entenderem muito bem. Porque aqui
O propósito dessa lição, ou melhor, o objetivo dela, é reconhecer a importância da disciplina na igreja. A gente tem que reconhecer isso, e a gente vai ver durante o período do estudo que nem todas as pessoas elas concordam com a disciplina ou aceitam a disciplina, porque é duro quando você está no erro e você admitir que você errou. É duro isso, você saber que errou, e aí? Tem muita gente até se esconde, fica protelando para não, depois eu falo que eu errei, depois eu não, depois... Essa protelação, esperando, isso dificulta mais ainda. É claro que dependendo da situação, às vezes a pessoa está tão chateada, está tão aborrecida, que você leva mais um problema, você está trazendo mais uma dificuldade. Então, olha, eu vou esperar ela acalmar, porque eu já vou levar mais um pepino e não vai ser bom. A pessoa já está nervosa, você está levando mais isso. Vamos no caso de patrão, empregado, essas coisas. Mas vamos ler aqui o que diz aqui a revista. Acompanhe aí. A disciplina eclesiástica está em extinção em muitas igrejas hoje, e está mesmo. A razão é simples. Ela ameaça o individualismo e impõe limites éticos aos crentes. Essa questão aqui eu vou lendo e falando. Essas questões aqui, porque a disciplina é isso. Essa questão ética, então, as coisas do mundo têm sempre um ladinho doce, tem sempre um lado doce das coisas. E é interessante que eu estava vendo um pregador, ele falando o seguinte, sobre a questão da gente não perder, que a gente não perde como é que fala não? A salvação. A gente não perde a salvação. Porém, tem muitos que se apoiam nisso para poder fazer o que bem entenderem, praticar o que bem querem, porque eu não vou perder a salvação mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser. Foi a palavra do Patrick hoje. Né? Foi a palavra do Patrick hoje. Você nem fala aqui. Concordância, né? Consonância, né? Concordância. Então, aí o que vai acontecer? A pessoa vai e pratica o que bem entende, faz o que bem quer. Já te dou a palavra, irmão. Só que acontece o seguinte, essa pessoa, ela não nasceu de novo. Ela não nasceu de novo. Porque aquele que nasce de novo, ele sabe que uma vez, que a gente não vai perder a salvação. Porém, nós somos separados daquilo que o mundo traz. Nós não podemos pactuar, por mais que a gente seja atraído, porque nós somos atraídos. O inimigo está aí, ele não quer ver você em plena santidade com Deus. Ele vai te pegar justamente naquela área que você mais é fraco, mais te pega ali, que você está mais ali propício. Então ele vai justamente naquela área, seja ela qual for. Então, a pessoa que acha que pode fazer qualquer tipo de situação ou qualquer coisa, mesmo com o pastor falando, olha, não faça isso, ela não está seguindo a disciplina que deveria seguir. Ela está sendo uma pessoa indisciplinada. Fala aí, irmão. Mas a salvação não perde, mas só que é o seguinte, vai ver pouco tempo na terra, porque o novo Deus será separado, vai separar, porque Deus quer um cristão para viver em santidade com Cristo. Em todo passo que ele é pecador? É. Mas quem é o misericordioso para perdoar o pecado, não é Jesus? Então, aí você vive uma vida, não ora mais, não quer mais nem saber, nem pede perdão do pecado, e ali vai acumulando, quando tem uma hora eu falo, chega, será separado. Entendeu? Vamos continuar lendo a revista aqui, que depois eu vou fazer pergunta para vocês. Tá? Então aqui, eu parei aqui no descrente. A Bíblia, porém, enaltece a necessidade e o valor da disciplina para o bem do disciplinado e para a pureza da igreja. Aí vem aqui o texto que está lá em Hebreus, no capítulo 12, versos 11, que diz: toda disciplina, com efeito, no
no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. É o que a gente falou, ela traz uma tristeza quando você é disciplinado, porque quando você erra, ou você, às vezes você achou que não errou, a pessoa às vezes acha que não erra, mas alguém percebeu que houve alguma situação. Sim, irmão. Mas alguém repreende o filho no momento ele não fica velho, mas ele vai agradecer. Exatamente. Toda e qualquer repreensão, toda e qualquer disciplina, toda e qualquer situação que um pai, um pastor vai fazer, é com amor. Ele vai fazer isso por amor. Porque um pai que não ama seu filho, ele não vai cuidar, ele não vai tratar, ele não vai disciplinar. Está errado? Continua errando. Não estou nem aí para isso. Vai continuar errando aí e deixa aí. Tem alguns pais que chegam a esse radicalismo de não dar mínima para o filho. Então, esse tem amor pelo filho? Eu acho que não. Bom, em Hebreus 12:11 a gente leu aí, a aplicação da disciplina bíblica é uma das marcas da igreja verdadeira. Uma igreja que não disciplina os seus membros que estão vivendo em pecado está errada e fora do padrão bíblico. A disciplina bíblica sempre sofreu contestações por parte de muitos. Contestações por parte de muitos. Ela sempre é vista como uma forma de despotismo. Despotismo quer dizer perder poder isolado. Quando o disciplinado reage de 3 maneiras errôneas. A primeira é errônea, desprezando a disciplina ou fazendo pouco caso dela. Está lá em Provérbios capítulo 3, verso 5. O segundo, desanimando-se na fé e afastando-se da comunhão da igreja. Hebreus 12, 5 e 3. Ficando amargurado e revoltado com a igreja e com os irmãos. Eu já vi casos assim, esse último, por exemplo. Irmão, tem uma coisa que eu jamais fiz e jamais farei. É criticar a minha igreja. Porque no momento que eu criticar a minha igreja, porque aqui é a minha segunda casa. No momento que eu vou criticar a minha igreja, eu vou estar criticando também a minha casa. Mas eu já vi irmãos que saíram daqui e falaram: a igreja do Leme. A igreja do Leme. A igreja do Leme é isso, aquela igreja do Leme é... Gente, você serviu a Deus aqui. Você cantou com os irmãos, você participou da ceia com os irmãos. Você abraçou os irmãos. Quando você generaliza a situação, você não está olhando para um irmão ou outro. Se um irmão te ofendeu, é naquele irmão que você tem que ir. E não na igreja. A igreja não tem nada a ver. Não foi a igreja que fez algo para você. Um irmão ou outro, e talvez até essa pessoa, ela tenha criado um problema e ela acha que o problema foi a igreja. No entanto, o problema é ela. Se ela não está aqui, e a igreja continua aqui. Então o problema não é a igreja, o problema é ela. Essas pessoas que saem murmurando, criticando, falando mal da igreja. E aí, eu já tenho irmãos que já passaram pelo menos por umas 3 ou 4 igrejas que eu saiba. E eu não sei agora em que pé estão. Então assim, não ficam em igreja nenhuma, mas criticam essa igreja. Ou até um pastor mesmo, quando essa pessoa foi para lá, o pastor me ligou e falou: irmão, eu queria umas informações sobre essa pessoa que está aqui, na igreja, como foi que ela saiu daí, de que forma foi, e eu tive que ser verdadeiro, expliquei para ele. Ficou um tempo lá, já não está mais na igreja. E não sei onde foi. Não, mas se a gente for analisar, quem são a igreja de Cristo? Quem que é a igreja? Para Cristo. Quem é a igreja? Nós. Então, como é que vai criticar? Se nós somos a igreja, aqui é um templo. Deus só está aqui, que nem Deus está aí, porque não está falando de Jesus, está pregando a palavra. A igreja está aqui. Ele está presente aqui. Amém. Entendeu? Mas se não tiver ninguém aqui, Deus não está aqui. Pode estar um irmão pregando a palavra de Deus ali fora, Deus está ali. Porque
nós somos a igreja de Cristo. Somos a igreja. E outro irmão, nós não podemos criticar congregação nenhuma. Nenhuma, não tem esse direito. Vá na pessoa, porque não é ali. A gente sabe que tem vários pastores aí que não pregam a palavra de Deus. Vá em cima do pastor, não vá na igreja dele. Aqueles membros ali, aquelas pessoas que estão ali, algumas delas estão cegas. Porque se você for abrir a Bíblia e conversar com ela não vai saber. Muitas não vão saber. Porque não tem o acompanhamento, não tem o estudo, não tem nada. Fala, irmão. Então, essa questão que você falou, da igreja que os irmãos estão falando, que o problema não foi tratado na igreja. Se você pega um problema, a pessoa leva para a igreja, trata aquele problema, não acontece isso. Entendeu? A pessoa sai sem tratar o problema, então acontece isso. Tem isso também, né? Porque às vezes a pessoa nem espera para ser tratada e já vai embora. É aquilo que o autor está falando. Às vezes, irmão, quando um pastor vai querer conversar com a pessoa não quer ser disciplinada. Ela não quer ser como ele está colocando aqui. Ó. Ele está colocando aqui, se eu não me engano, no ponto 2. No 2 aqui, no 2 ele está dizendo desanimado. Não, no 3, no terceiro. No terceiro, fica amargurado e revoltado com a igreja. O pastor chegou lá, um diácono chegou lá, e aí ele não gostou. Não gosta, tem pessoas que não gostam quando você vai lá e dá uma repreendida, mesmo com amor. Não gosta, ninguém gosta. O estudo de hoje trata de um caso de disciplina na igreja de Corinto. Todos que leram essa passagem, Coríntios capítulo 5. Ninguém leu essa passagem? Ótimo. A gente vai ler no final. Eu vou ler no final da minha introdução. Eu li. Que ali a passagem forte. O irmão Epitácio leu e viu como é que o apóstolo Paulo trata as pessoas ali. Irmão, às vezes, eu já ouvi, a gente tem que tratar com amor, é verdade, tem que tratar com amor. Mas a gente vai ver ali a palavra dura nesse capítulo. No final a gente vai ler, veja como é que ele trata aquele cristão, aquele membro da igreja. Porque o que estava acontecendo ali, e que a gente vai tratar aqui, eu já vou ler aqui só por parte e a gente vai falar. Tá? 2 perguntas. O que é disciplina? Disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. Isso o irmão tem que gravar, porque está aqui do outro lado, que a gente precisa entender isso, saber disso. A gente precisa saber o que nós estamos estudando, entender o que está sendo falado aqui, porque disciplina é isso. Eu vou voltar a repetir. Disciplina, o que é disciplina? A disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre os seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promovendo a honra de Deus, a glória de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem do discipulado. É isso que a disciplina vai fazer. Existe uma questão que às vezes eu fico preocupado, que tem irmãos que vai para a internet e posta certos vídeos. Eles parece que não se deram conta de que são cristãos. Parece que não se deram conta que outros, nós estamos vendo ali. Se querem fazer algo de errado, ou se acha que aquilo que está fazendo é errado, faça, mas não poste. Não coloque na internet que todo mundo vê ali. Quer beber, quer fazer o que bem entender, a vida é sua, você vai responder para Deus. Mas desde que a gente não saiba. Porque a gente sabendo, acaba escandalizando de alguma forma, porque aquele membro faz parte. Eu vou colocar hipoteticamente, tá? Não estou dizendo que é um membro daqui, mas você vê uma situação ali, você sabe que aquele membro é daqui dessa igreja. Aí você fala, puxa, é meu irmão, é minha irmã que está ali colocando isso. Ah, meu Deus, puxa vida, o nome ali dela está levando o nome da minha igreja, na qual eu faço parte. Olha a situação que ela está vivendo.
Então, assim, irmãos, quer colocar, não coloque certas coisas na internet. Veja, eu não estou falando com os irmãos aqui, que eu nunca vi nada com os irmãos, mas eu estou colocando uma suposição que a gente vê coisas, e outras aí, a gente vê coisas. E isso é um erro, porque no momento que ele se expõe, ele está se colocando, ele está colocando o nome dele, e ele está colocando o nome da nossa igreja ali. E aí está se expondo. Porque posta coisa da igreja também, né? E posta Mas coisa da igreja. posta foto, posta vídeo dos irmãos cantando. E depois está aqui com a gente participando da ceia do Senhor. Aí fica difícil, né? Meu irmão, mas eu penso assim, né, que uma pessoa que se diz a igreja de Cristo, que faz esse tipo de coisa, para mim, num ponto de vista, ele não tem sabedoria nenhuma de Deus. Ele não tem sabedoria. E nesse dia eu vi um caso aí, tá tendo, postou no YouTube, uma igreja aí, o marido traiu uma mulher, aí fez um escândalo dentro da igreja. Pastor, né? Meu Deus Pastor. do céu. Então, meu Deus do céu. Aquilo ali chegaram no dia que a vista fora. Meu Deus. Que vergonha de fazer aquilo. Muito bem. Quem foi que instituiu a disciplina na igreja? Jesus. Muito bem. O pessoal está bem aí. Né? Então vamos lá. Lá em Mateus, no capítulo 18, lá em Mateus, no capítulo 18, de 15 a 35, a gente vai ver uma situação. Essa situação que está acontecendo ali em Mateus, você pode abrir sua Bíblia. Você vai ver que ali vai tratar de duas questões em uma só. Ali é falta de disciplina, se caso houver, tá? Então só vai ser tratado duas coisas, se caso aquele irmão não aceitar o perdão do outro. Se caso ele não aceitar o perdão do outro, aí ele já começa a entrar a questão da disciplina. Ele já começa a ser indisciplinado. Por quê? Porque se caso eu ofendi o irmão Edson, quando eu ofendi o irmão Edson, ele está chateado. Então eu falo, puxa vida, eu ofendi o irmão, mas eu tenho que ir pedir perdão para o irmão com o coração aberto. Com o coração aberto. Entendendo que o irmão vai aceitar o meu perdão. Mas se o irmão não aceita o meu perdão, recusa o meu perdão, eu falo, irmão, eu estou pedindo perdão. Não quero saber do seu perdão. Eu vou chamar a irmã. O irmão chama mais outra pessoa para a gente ir lá. O irmão se recusou ainda, não quer saber. Aí vai ter que convidar a igreja. Você vai ter que se expor à igreja. A igreja precisa saber que o irmão não está aceitando essa questão e a gente precisa tratar. Como é que a gente vai viver servindo a Cristo nesse pegazinho aí, nessa desunião? Como é que a gente vai participar? Então precisa ser tratado. E a gente vai ver isso aí lendo a palavra de Deus, que é importante. Abriram lá em Mateus? Vamos lá ler alguns versos aí. Pode ler alguns versos a partir do 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Para aí um minuto, Sérgio. Daí, nem precisava mais nada. Eu já pedi perdão para o irmão aceitou. Acabou. A gente resolve o problema. Mas só que acontece? Quando ele não aceita o meu perdão, aí já começa a inflamar. E isso vai começar a afetar os outros irmãos. Porque eu vou pedir para dois chegar até e ele vai se recusar. E aí começa a igreja inteira já saber de um problema que poderia ser resolvido rapidamente. Rapidamente, a gente não pode deixar o problema crescer. Continue. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Exato. Aí, bom, já entenderam ali, né? Já entenderam ali. As testemunhas estão ali, perceberam que há uma situação e a gente está tentando tratar. O irmão ouviu, mas mesmo assim continua duro. Continua, irmão Sérgio. E se não as escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano.
Esse gentil e publicano, a gente tem que entender o seguinte: Cristo ali, ele, digamos que está um grupo aqui de gentil e publicano, aquele povo ali, e está aqui o povo de Deus, os seguidores de Cristo. Cristo, ele não vai dar as costas para aquele povo, ele cumprimenta aquele povo. Cristo é amor, ele vai cumprimentar aquele povo, porém ele não vai ficar ali, ele vai ficar com os dele, que aquele povo ali só murmurava. Eles seguiam a Cristo ali, mas murmurando. Os de Cristo eram aqueles que seguiam a ele. Eu estou apontando aqui, mas todos nós, tá, irmão? Não fiquem achando que eu estou dividindo os irmãos, dizendo que os irmãos são publicanos, que não são seguidores. Mas Cristo é amor. Então eu diria assim, parafraseando aqui, Cristo vai lá, cumprimenta, daí cumprimentou, vai lá para os seus, ali ele abraça e fica ali e conversam, e vai conversar com os seus ali. Porque a gente não pode tratar também as pessoas de uma forma rude. Até então, porque o que o texto pede, o texto que a gente vai ler depois, pede para a gente ser um pouquinho mais rigoroso, pede para ser um pouquinho mais duro. Mas a gente tem que ser um pouco também flexível. Irmão, é tão difícil hoje em dia, porque no momento, hoje com essas leis também, porque se você for tratar um irmão e, segundo a Bíblia, você expulsar, porque o que está falando aqui, quem leu a revista viu que tem essa questão da expulsão, não ficar perto dele, não querer nada com ele. Excomunhão. Exatamente, excomunhão, ou seja, baniu. Imagina uma situação dos dias que se essa pessoa, foi você que falou outro dia, irmão Reginaldo, sobre essa questão. Então, aí como fica nos dias de hoje? O cara entrar na justiça e dizer que ele tentar argumentar o lado dele, que ele foi expulso da igreja, que não deveria, com essas leis que estão hoje aí, que as leis sempre estão batendo. Como é que faz? Vai deixar um irmão que é causador de problemas dentro da igreja e indisciplinado? Como é que a igreja vai reagir diante de uma situação dessa? E se o pastor, porque o pastor é ser humano, e tem limite, para tudo tem limite. Ele vai chegar a um certo limite que ele não vai aguentar, porque ele está ali pregando, o cara está ali tumultuando, os irmãos estão reclamando, e ele está ali causando, ele é o causador. Como é que vai ficar, irmão? Como é que a gente vai reagir? Como é que a gente vai reagir diante de uma situação dessa? Continue, irmão Sérgio, só para a gente finalizar essa parte. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será desligado no céu. Amém. Vamos aqui para a revista, pegar alguns pontos aqui que eu deixei grifado. Aqui, por exemplo, depois de Mateus, você vai ouvir na página 19, estamos na página 19. A disciplina ela é corretiva e formativa. Tem essas duas questões. Se der tempo, a gente vai ver sobre essas duas questões, apesar de que a revista também vai falar aqui. Mas ela não vai trazer mais pontos como um texto que eu acabei pegando. Então, aqui em cima, a gente vai ver aqui no primeiro, a abordagem. Aqui vai ver a abordagem que ele vai dizer aqui no ponto 1. Abordagem individual entre o ofendido e o ofensor, que nós tratamos aqui. Depois, ele vai falar ali a abordagem privada, caso o ofensor não ouça com a presença de 2 ou 3 testemunhas. Aí vem 3, abordagem pública, quando o pecador é levado publicamente à igreja. Aí eu digo para vocês que aí começa a afetar todo mundo. Quando ele leva a questão para a igreja, aí pronto, a gente começa a generalizar e já trazer um problema que deveria ter sido solucionado rapidamente com aquele ali. Então, assim, aquele irmão que errou com você está ali ferido. Eu sei que às vezes a ferida fica ali e você fica pensando, até orando, mas se aquele irmão chega lá a tomar a atitude de ir até você, reconhecer que errou, aceita o perdão. Se aquele irmão que você sentiu que ele está ali meio triste com você, chega e pergunta para ele: pô, eu te fiz alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Falei alguma coisa? Estou vendo você dessa forma? Se realmente aconteceu, ele vai falar para você: olha, você falou isso, você fez isso e isso.
Então você ali já aproveita aquele momento e vai lá, pede perdão e vamos viver a vida. Porque não dá, é para você ver um irmão triste com você e você não dá a mínima para isso, e aí você foi o causador do problema. E se você é o causador do problema e não sabe, não procurou, ou não sabe, não procurou um irmão para saber, aí fica complicado. Então é melhor que a gente veja isso. Nossa igreja é pequena, graças a Deus, então dá para identificar esse caso. Às vezes acontece uma palavra ou outra, uma situação ou outra, mas que a gente possa levar isso como disse, da melhor maneira possível, com amor. Vamos para a parte do pecado. Pecado na igreja. E aqui a natureza do pecado. A gente vai ver aqui o texto que ele vai trazer aqui. Haver quem se atreva a possuir uma mulher do seu próprio pai. Bom, esse é o texto lá de Coríntios, de 1 Coríntios capítulo 5, que eu queria tratar com os irmãos aqui, que é bem complicado. Quem lê o texto, vamos usar, desde já abrir o texto, que é melhor. Vamos abrir, porque eu fico mais à vontade lendo o texto juntamente com o irmão e falando ali, porque o que vai tratar ali é de um assunto, de um tema de incestuoso. Era um pai que era casado com uma mulher, e essa mulher não era mãe do filho, ou seja, era madrasta, e o filho acabou tendo relações sexuais com a esposa do pai. Olha que situação a igreja de Corinto estava vivendo. Era a igreja de Corinto que estava vivendo aquela situação. Ou seja, e é o pior, irmão, que a gente vai ver ali, que ele vai falar ali primeiro, ali, ó, a natureza do pecado. A natureza do pecado por quê? Porque havia um pecado ali. Havia um pecado ali que precisava ser resolvido aquela questão. A gente vai ler já Coríntios. Primeiro a gente vai tratar, só deixa aberto aí. E aí, sua revista também. E aí, então, mas há uma situação, ali, como diz aqui na revista, eles viviam praticando relações sexuais. Trata-se de um incesto que era condenado pela lei de Deus, lá em Levítico, no capítulo 18, verso 5. 18, verso 5, Paulo não cita a mulher. Por que ele não vai citar a mulher? Que a revista está dizendo, a mulher provavelmente não era cristã. A mulher provavelmente não era. Portanto, ele não cita, mas aquele moço ele fazia parte, ele era membro daquela igreja. E aquela igreja sabia que ele tinha essa situação ali. Como a igreja descobriu, não sei, ela não fala aqui, mas que é uma situação, porque é um assunto íntimo. Como é que a igreja inteira sabia disso? É engraçado que ele fala que nem os gentios aceitavam isso. Não aceitavam. Os gentios, eles praticavam a lei dos homens com relação a isso, né? Sim. Então, aí vem aqui a gravidade do pecado. A gravidade do pecado é porque a igreja sabia disso. Todos sabiam ali que aquele rapaz, ele estava tendo um caso incestuoso com a esposa do pai. Então a igreja sabia disso, mas por que a igreja não tomou nenhum tipo de providência? A igreja não ficou omissa. Aí o autor da revista ele vai falar aqui embaixo, sobre essa questão aí. Deixa eu ver a gravidade do problema. Nem mesmo os gentios, que você acabou de falar, minha irmã, praticavam e aceitavam o incesto como algo normal ou natural. O pecado do crente escandalizava o mundo. Nem mesmo a sociedade devassa de Corinto apoiava tal prática. O incesto era condenado pela lei do mundo, era uma falta grave que prejudicava a pureza da igreja. A igreja estava naquela situação, sendo prejudicada, porque outras pessoas sabiam também, porque se a igreja sabia, outras pessoas de fora também poderiam estar sabendo que não pertencia àquela igreja. E aí o que ia? Por exemplo, houvesse aqui nessa igreja do Leme um caso, todos nós sabiam desse caso. Será que alguém aí fora também não ia saber?
de alguma forma não ia saber, como soube daqueles pepinos que houve aqui? Acabavam sabendo, porque um ou outro acabava soltando até sem querer, e aí começava a rua inteira já saber que havia uma situação aqui. E isso era terrível, o que estava acontecendo lá. Mas a igreja não se manifestava a nada. Aí vem a dimensão do pecado. A dimensão do pecado é, geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. A prática do incestuosa daquele irmão era pública e atingia toda a coletividade. Todos na igreja sabiam daquele relacionamento ilícito e ninguém tomava providências. O irmão pecava por ação e a igreja estava em pecado. Ou seja, veja como é complicado quando há uma situação de pecado grave como esse. Todos os pecados são ruins, mas tem alguns pecados que são graves. Não é que ele seja maior, mas são graves, que afetam toda a igreja, afeta todos os irmãos, como nesse caso aqui. Virando a página, aqui a relação à disciplina, porque ainda vai falar também sobre essa questão. A gente vai continuar falando sobre essa questão. Porque aqui, os membros da igreja de Corinto se recusaram a disciplinar o irmão faltoso. E aqui ele coloca aqui 3 motivos. A soberba seria o quê? O conteúdo, e contudo, andais vós ensoberbecidos, ou seja, a igreja estava ensoberbecida com o pecado, se vangloriando de ser uma comunidade acolhedora. Há muitas igrejas que se vangloriam hoje de colher pessoas sem o arrependimento para a salvação. Então, foi outro assunto que o Patrick tocou hoje. Muitas igrejas, elas estão trazendo pessoas para ela porque elas aceitam tudo. Tudo pode, né? Você pode ser isso. Não que, por exemplo, uma pessoa que cometeu um delito e já pagou para a justiça. É diferente, está sendo inserido no mundo. Um ex-dependente químico. Agora, eu vivo a minha vida deliberadamente, do jeito que eu acho bonito. A igreja me acolhe, eu não mudo, eu continuo errando. Por isso que a igreja está trazendo muitas pessoas hoje e não estão vivendo o evangelho, porque eu posso vir do jeito que eu estou, mas eu não posso ficar do jeito que eu estou. Né? E lá eles pegaram isso, deixa ele pecar, a igreja aceita ele, a igreja acolhe. É isso que Paulo brigava, né? Vocês perceberam que no início, quando eu falei que o pastor tinha ligado para mim relatando, é assim que tem que se fazer. A gente aceita as pessoas aqui, ok. Chegou aqui convidado, a gente vai lá, conversa com a pessoa. Essa abordagem não vai ser assim. Isso é depois que a pessoa quer se tornar membro. Quando ela tem o interesse de se tornar membro e ela já foi membro de uma outra igreja, não cabe os irmãos fazerem isso, cabe o pastor. É a responsabilidade do pastor chegar para a igreja onde ela frequentou, ligar para saber, procurar algumas informações, qual o motivo dela ter se desligado de lá, sem que aquela pessoa saiba. Ela não pode saber que o pastor andou ligando lá procurando informação, e nem o pastor de lá tem que falar para ela que ligou. É uma conversa entre pastor, tá, ou pastor e diácono, para que aquela pessoa não fale, peraí, o senhor foi descobrir, achou que eu tivesse feito alguma coisa, achou que eu era o quê? Então já vai criar uma situação. Para que isso não aconteça, tem que ser bem... Pode falar, irmão. Então, pastor sondou. Se em todas as ideias for sondar, essa pessoa vai para onde? Se nenhuma igreja aceitar ela como membro. Aí eu tenho a questão. O pastor que vai aceitar ela? Não, o pastor não vai. Então nós temos que casar aqui em Berite, você sabe. Sim, não, mas o que é que o pastor vai aceitar? aceitar ele, ela vai com tudo. Não vai. Não vai. O pastor, sabendo os motivos dela, o pastor vai tratar. O próximo pastor, ele vai tratar. Alguma coisa aconteceu lá, ok, mas foi lá. Aqui vai ser diferente, olha.
Ele não vai abordar para ela, ele não vai falar para ela que conversou com o pastor e está sabendo. Não, ele já está sabendo da situação. Então, sutilmente, mediante a palavra de Deus, ele vai tratar aquela pessoa. Ele vai, sem ela perceber que ele está tocando justamente naquele ponto. E o pastor é sábio, ele não vai direto no ponto. Ele vai conversando uns pouquinhos, ele vai devagar. Às vezes a pessoa sai tão ferida, tão machucada, né? Então... Aí ele vai ali devagar. O que não pode é aceitar pessoas da igreja sem nenhum tipo de informação e depois elas começarem a causar coisas e aí o pastor vai depois reclamar para quem? Para ele mesmo, porque ele não procurou. Isso eu estou falando no caso de igreja, no nosso corte aqui. Porque uma igreja maior, vai entrar lá pessoas e aquele batismo, que é batismo, Deus me perdoe, de manada. Aquela coisa lá, né? Sabe? E, oi, irmão. Isso, só, isso aí não serve só, irmão, que ele falou uma coisa séria, é sondar, não serve só para os membros, para os pastores também que chegam na nossa igreja. Entendeu? Nós sondar também o passado dele, para ver como ele sobre aquela igreja que aconteceu, entendeu? Porque senão vai estar fazendo a mesma coisa de um irmão. Nós pegamos um pastor que não sabe nada, aí pega a vida, aquilo que nós coloca, aí nós temos as consequências. Entendeu? É por esse motivo que nós temos a comissão. Tem uma comissão aí. Quem faz parte da comissão? É por isso que nós temos essa comissão, porque a comissão vai checar tudo isso. O irmão Daniel está com todo. Eu dei o material. Eu dei o material para o irmão Daniel e ele tem tudo isso que o irmão está falando. Ou seja, a gente também não vai colocar um pastor de qualquer forma. Não é qualquer pastor. A gente tem que saber o histórico do pastor. Porque de repente, por que ele saiu daquela igreja? Por que está sem igreja? Por que está tanto tempo? Então, tudo isso. Agora, não é que a gente queira o mal do pastor, não é isso. Assim também ele pode, porque ele vai conhecer a igreja aos poucos. A igreja está aqui. É uma situação. Membros vão chegar, e aí vai ser a vez dele. Mas os que já estão aqui, ele vai procurar os diáconos, o pastor vai procurar os diáconos. Eu estou falando isso, mas ele vai procurar o diácono e vai saber de cada irmão. Aquele irmão que ele identificar alguma coisa, ele vai chegar naquele diácono e falar: irmão, aquele irmão ali, aquela irmã ali, como é que é, quanto tempo, o comportamento. Então, a gente passa algumas informações para o pastor. Isso é em off, ali só para ele sondar, saber mais ou menos se ele detectou alguma coisa. Se não detectou nada, segue. Irmão, num ponto de vista, o que o irmão falou só que se a gente for analisar, na verdade, é que ele falou que não pode pôr de dentro para fora, porque a casa tem que acolher todos que vêm, que nem a Bíblia fala. Que muitos chamados, poucos escolhidos. Nem, por exemplo, eu cheguei aqui, sou de outra igreja, batista. Os irmãos sabem da minha vida? Não sabem. Quem tem que olhar dentro de mim para viver com Cristo? É eu mesmo. É você mesmo. Eu mesmo. Porque o fruto será o fruto, a árvore será vista pelo fruto. Uhum. Você pensa que, vamos dizer assim, que aqui tem irmão espiritual, irmão que obedece a palavra de Deus, irmão de Deus, eu sei que tem a vida de Deus. Vamos dizer assim, porque o ser cristão, só ele abrir a boca, os irmãos já percebem. E ele é isso. Só ele abrir a boca, os irmãos percebem, sentem o Espírito Santo ele. Mas irmão, entenda o seguinte. Mas o irmão entende o seguinte, a gente está, nesse caso aí, a gente está tratando de pessoas que vieram de uma outra igreja. Agora, quando vê uma pessoa que ela não é convertida, que ela está vindo, aí não tem nada que procurar. Porque a gente sabe que a pessoa, ela veio para se tratar. Aqui é uma casa espiritual, que eu digo que é um hospital espiritual do Senhor, que a gente vai tratar as pessoas. Então não cabe ficar se pensando. Agora, aquele que vem de uma outra denominação. Então, assim, às vezes não é só para saber se houve falta grave, mas para entender, conversar com a pessoa direitinho, saber algum motivo, para que não aconteça o mesmo que aconteceu lá. Porque se lá aconteceu uma falta, um pastor errou, um irmão errou,
o pastor já vai tratar aqui para que isso não aconteça também na igreja. Também tem isso, entendeu? Não é só para saber da vida da pessoa, não, para poder conduzir a pessoa para o melhor caminho. A irmã queria falar. Então, aproveitando só o gancho que o irmão falou, na igreja, isso é bíblico. Existem, a gente não sabe quem são, mas existem os lobos e as ovelhas. Existem também, né, falando de disciplina, o joio e o trigo. E tem pessoas que vão falar bem, aí a palavra de Deus fala, enganoso é o coração do homem. Então nós temos que ficar muito atentos a tudo, por quê? Porque o nosso coração ele nos engana. Agora, falando sobre sondar, é importante, claro, é importante sondar a pessoa que vem, né, fazer parte do hall de membro, porque um histórico vai trazer possibilidades de ser trabalhado na casa, ok? Mas eu conheci um pastor que ele falou assim, irmã, eu não sei quem eu posso confiar inteiramente. Então, eu prefiro conhecer a pessoa na convivência. Porque a pessoa, por mais que ela camufle uma situação, ela vai ser revelada a qualquer momento. Isso serve para a casa do Senhor. Então, muitas das vezes, você vai convivendo com a pessoa, você vai indo se identificando, observando pontos positivos e negativos, que todos nós temos. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu digo mais assim, só para ter uma noção. Porque, veja, num trabalho, tempos atrás aí, que sabe que trabalhar em casa de família é complicado. E cuidar de idoso, pior ainda. Então, assim, a pessoa, quem vai cuidar de idoso, tem que ter um histórico ali. E aí, quem não já viu na internet aí a mulher espancando o coitado do idoso? Teve um histórico. Isso, tem uma história só para ter. Porque isso não quer dizer que realmente aquela pessoa é aquilo que está ali. A pessoa pode ter ficado 30 anos no trabalho. Mas de repente pode acontecer uma situação que ela vai lá, está lá o histórico dela bonitinho, não teve nenhuma falta, mas de repente está lá quase machucando o tadinho do idoso, vai dar banho, dá banho de qualquer jeito, nem troca, é uma loucura. Viu lá? Nós, irmãos, nós temos que ter maturidade para tentar ajudar aquela pessoa. Sim. Porque eu com a experiência, né, que eu preciso falar nomes, mas eu tentei intervir algo já, precisei de 2 testemunhas, porque algo que era para ajudar, depois se tornou contra mim. Você entendeu? Aí eu precisei de ir lá, conversar com a pessoa, mas mesmo assim a pessoa usou algo, assim, sem transcendência nenhuma, porque já tinha um coração que estava lá fora. Então, às vezes, se você for sair da igreja, na indisciplina, e for conversar com a pessoa vai falar, por exemplo, eu pego o irmão Sérgio. Eu falo, irmão Sérgio, por que você vai sair? Não é por causa do irmão, é por causa do pastor, é por causa disso e daquilo. A pessoa nunca vai falar, eu estou fraco, eu não consigo mais acompanhar a igreja, cansei, estou parando. Você não vai ouvir isso, a pessoa vai querer um amuleto para falar, eu saí por causa daquele irmão, daquela irmã. Então, a pessoa, pretexto, a pessoa que não entra por Jesus, ela vai sair pelo homem. Agora, a pessoa que entra por Jesus, ela nunca vai sair pelo homem. Ela só sai pelo chamado de Jesus. Por exemplo, quando eu saí da biblioteca, aqui, o pastor que estava aqui, ele ligou para o meu pastor. O pastor ele ligou. Ele ligou? O pastor chegou e falou para ele, não, o irmão desse lá é aqui uma bênção, e toda conversação que eu chego, não é para me soltar. Eu estou aqui, não é por médio de irmão, estou aqui por Cristo. Amém. Eu tenho que obedecer a ele, não é o homem. Amém. Vamos lá para a insensibilidade. A insensibilidade. A gente viu aí que tem igreja que acolhe simplesmente a pessoa errou, não sabe que tipo de erro e ela simplesmente acolhe para mostrar que é uma igreja que é acolhedora, uma igreja acima de qualquer suspeita. Então, tem isso também, tá? E os textos que ele colocou ali, está lá em Mateus, Lucas e Atos. E aqui a segunda é a insensibilidade. E não chegastes a lamentar. A palavra lamentar significa chorar, como se tivesse perdido um ente querido. E é o chorar da dor, da perda.
É triste quando o pecado não produz mais choro na vida de uma igreja local. É infeliz, é feliz e bem-aventurado a quem chora o seu pecado e os pecados dos outros. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Essa questão é aquele que eu conversando com o irmão Edson, falando, o arrependimento é isso, quando a pessoa vai lá para pedir perdão, ela tem que ir com o coração contrito, sabendo que realmente errou. Quando você sabe que errou, irmão Edson, eu já vou voltar de novo para ele. Eu vou para pedir perdão para o irmão, eu vou com a intenção, com a boa intenção de pedir perdão para o irmão tem que estar com o coração aberto, ou abrir seu coração para aceitar o meu perdão. Eu não posso chegar para o irmão, e falar, ó irmão, eu estou te pedindo perdão, mas, esquece esse mais. Esse mais já vai gerar uma outra coisa. Porque no momento que eu falo, eu estou te pedindo perdão, mas você não deveria ter falado. Mas o que eu falei? Não, você falou aquilo, falou, não falou? Não, eu não falei, aí vai ficar de novo, já vai criar outra situação. Olha, então quer saber? Eu não vou pedir perdão. Chega, eu ia pedir perdão, mas você também não quer me perdoar? Então é isso. Então, vai só tratar o caso simples. Chega lá, irmão, me perdoe. Você me perdoa? Perdoa. Toma, dá um abraço. Pronto, acabou. Mas o irmão sabe que o irmão está errado, né? Aí pronto, vai gerar de novo. Aí você aumenta tudo. Vai aumentar de novo o caso, não vai terminar. Sabe? Então tem isso. Humildade, né, irmão? Humildade é você se calar. O que Cristo fez? O que Cristo fez de errado? O que ele vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 5? Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Antes a si mesmo se exaltou. Antes a si mesmo. Tem ali, em Filipenses 2, só errei um ponto ali. Cristo não fez nada, mas ele se humilhou. Ele se humilhou. Porque não tinha pecado nenhum. E quem somos nós para nós não nos humilharmos? Mesmo, e outra coisa, irmão, mesmo que você não tenha pecado, Filipenses 2, a partir do verso 5. Pois glória ausente quanto ao corpo, quanto Não, Filipenses 2, de 5 a 11. Pronto, nós nosso listado aqui, ó. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Exatamente, então aí, por que nós não podemos nos humilhar? Porque se aquele irmão está chateado por algo que você talvez não tenha feito, mas ele acha que você fez, vai lá e peça perdão mesmo assim, olha, não fala, olha, eu sei que eu não fiz nada. Não, irmão, se eu errei com você, me perdoe. A gente tem que ser simples, a gente não tem que procurar subterfúgios para tentar justificar uma situação. Não justifique, simplesmente peça perdão. Irmão, se eu errei, me perdoe, porque eu estou vendo que o irmão está triste, só me perdoe. O irmão não fez nada, o irmão tem consciência de que não fez nada, mas mesmo assim, se está chateado com você, peça perdão e vamos viver bem, porque é assim que tem que ser. Se não for dessa forma, o irmão vai continuar com a cara feia, vai continuar triste com você, e você não vai ser humilde para chegar lá e pedir perdão, porque ele não vai fazer isso, porque ele está chateado. Cabe o irmão ir lá. Agora os dois não podem estar chateados, porque alguém tem que ceder. Se os dois estão chateados, alguém tem que ceder. Um tem que ceder. Eu penso assim, primeiro que o perdão é um mandamento, né? Não é uma escolha. Segundo que quando a gente vai na ceia, quando fala examine-se a si mesmo, eu tenho que me examinar. Como que eu vou vir aqui participar da ceia estando brigado com o meu irmão? Eu tenho que ver isso aí. Tem que resolver. Mas fala para examinar o pecado. Ok, eu pedi perdão dos meus pecados, mas eu pedi perdão para o meu irmão. Terceiro ponto, se
Se eu fechar meus olhos hoje, sem pedir perdão por irmão, o irmão fechar os olhos hoje sem eu pedir perdão, como é que eu vou ficar? Eu tenho medo disso, Paulo. Nós temos que nos preocupar com esse fato, porque é um fato que não tem como você vai voltar atrás. Se você ficou vivo e a pessoa morreu, e aí? Por exemplo, uma igreja, uma congregação que não tem amor, ela é igreja? Fala pra mim. Não, o amor é fundamental. Se não tem amor, não tem Deus. Deus é amor. Deus? Não tem. A própria Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, aguentar e dar suporte. Não tem outra coisa. Não tem. Aqui, o terceiro ponto, a concessão, para que fossem tirados do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A visão errada do pecado levou a igreja a não aplicar a disciplina. Aquele que vivia em tão escandaloso pecado deveria ser afastado ou tirado da igreja até que se arrependesse. O autor da revista, ele está sendo generoso aqui. Ele está sendo generoso porque até que ele se arrependesse. E é assim que a gente tem que tratar mesmo. Nós não somos Deus. O apóstolo Paulo, ele pode falar. A palavra de Deus está falando ali, escrita por ele, mas é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus a gente não pode mexer. Mas o autor está sendo generoso aqui. Está sendo generoso porque, olha, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 5. Aí vocês vão entender porque, vou pegar essa palavra aqui dele, tá? Ele ainda pede para até que ele se arrependa, ou seja, ainda espera. Vamos esperar até ele se arrepender. Aqui no texto de 2 Coríntios capítulo 5, não. Vamos lá. Eu vou ler aqui e vocês vão ver, tá? Se vocês quiserem parar, pode falar, ó irmão. Aí a gente para aqui, tá? Deixa eu ler aqui e vocês vão acompanhando aí. A minha tradução da NVI. E diz aqui a palavra do Senhor, palavras duras, né? Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não, e vocês estão orgulhosos! Exclamação. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Olha aí. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, os ladrões ou os idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que diz ser irmão, ser imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. E o verso 12. Pois como havia eu de julgar os de fora da igreja,
como eu haveria de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. A palavra é dura. A palavra é realmente dura. Então, eu imagino o apóstolo aqui completamente irado. Porque para escrever dessa forma, ele não estava, claro, com amor e tudo, mas ele é ser humano também, ele estava meio que irritado, porque ele estava vendo, e a igreja não tomava nenhuma posição. A igreja omissa, a igreja vendo os fatos, o erro acontecendo ali, o pecado grotesco que estava ali, e a igreja parada, olhando as coisas acontecerem. Pode. Pois então, no caso, se a igreja não tomar providência e a gente está observando, né, as coisas acontecendo, a gente pode orar a Deus para que Deus retire essas pessoas da igreja? Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Olha o que a palavra de Deus, porque Deus, se ele não tirar aquela pessoa, que Deus, aquela em Mateus, né? Cortado, é lá em Mateus. Corta aquela pessoa. Irmãos, é o que eu estava falando antes. Eu não posso entrar numa seara dessa, porque assim, quando a gente pede a expulsão do irmão, eu fico meio preocupado. Eu fico meio preocupado. Se o irmão for fazer uma denúncia, pode até fechar a igreja. Então, são quebras de paradigma, né? A gente tem que saber, porque não é o pecador, porque se tirar o pecador, não vai ficar nenhum aqui. Então fica. Deixa bem claro, que o irmão errou, vão excluir, não é isso? Porque tem todo o procedimento, tem o banco. A gente está falando de algo que já aconteceu aqui, né, no episódio, e aí não foi tratado, não teve banco, não foi tratado, e hoje a pessoa sofre por aí, pelo mundo afora, entendeu? Então, está falando nesse sentido. Qualquer crime, excluir. Vocês vão ver como é? Pedindo para o irmão, você está falando, por exemplo, o filho da igreja, vai o casal lá, problema lá, ia sair de lá, ir para aqui. Aí chega aqui, o casal problema de novo. Aí é isso que o irmão está colocando, por exemplo. Decidir que só a pessoa que não é isso que ele já veio da congregação de lá, e lá o casal o problema lá. Aí ele quer ver o casaco de novo. É isso que o irmão está colocando isso aí. Não é a pessoa que vem. Mas aí, Marcos, você lá no começo da lição que ele explicou. Tem que saber o porquê que o irmão saiu de lá e o pastor admoestar aqui junto com o Tiago. Irmão, eu fala, que a rua de vida já está saindo lá. Se você me levar lá, eu vou vir até você. Irmãos, o estudo de hoje está falando sobre a questão da disciplina. A minha pergunta é para os irmãos o seguinte: os irmãos estão preparados para ser disciplinados na hora que chegar ali aquele momento? Se eu tiver que errar, eu quero disciplina. Porque eu sou Jesus, eu quero disciplina. Estão preparados de verdade para receber? Porque, irmãos, é duro. Ninguém quer estar no erro, ninguém quer errar. Mas acontece. Mas os irmãos estão preparados, porque naquela hora, na hora de disciplinar, talvez você não esteja com o coração tão tranquilo como você está agora. Porque se você vai ser disciplinado, certamente você está carregando algo no seu coração. Então, assim, falar que está preparado agora, ok, ótimo, maravilha. Mas no momento crucial, naquele momento ali, aí é que a gente vai ver. Porque se você não estiver preparado para ouvir a correção, nossa, que gritaria. E ouvir, irmão, e preparado, não é aquela questão, eu estou preparado, enquanto na hora da repressão vir, na hora da disciplina vir, os irmãos retrucar, criticar, apontar o dedo, questionar, criar uma situação. Não, é ouvir. A disciplina é essa, quando você ouve, você aceita e você simplesmente ora a Deus e vai seguir sua vida. Você não vai ficar com raiva daquele que vai te disciplinar, seja ele um diácono, um pastor, ou até mesmo um irmão que tem essa condição. Então, assim, quando a gente diz que está preparado para ser disciplinado, a gente não vai
A gente não vai chegar e contra aquilo. A gente não vai debater. A gente só vai ouvir. A disciplina é isso, quando você ouve. Você ouve, pronto, aceita. Olha, tudo bem, eu errei. Aceite o erro. Mesmo que você não tenha errado. Mas aceite, faça como Cristo. Cristo não errou, ele aceitou tudo que colocou ali diante dele. E ele não reagiu. Qual foi a reação dele? Irmão, a Bíblia fala que para haver uma acusação contra o irmão tem que haver duas testemunhas, né? Não, a gente falou sobre isso. Falamos logo no comecinho, falamos sobre essa questão. Então a gente está tratando aqui desse caso, agora da disciplina. Voltando aqui, a questão da disciplina, para poder a gente finalizar a aula, eu vou só ler aqui esses pontos aqui, porque ele colocou aqui 5 pontos, né? Ele colocou aqui 5 pontos que a gente vai ser rapidinho, que já estão 11h30. Primeiro aqui, os motivos, na página 20, os motivos para a disciplina. Aqui um tal de Mark dele, em seu livro, no Marcos eu vou passar isso aqui para não perder tempo. Então aqui, ele segue 5 razões positivas para tal disciplina corretiva na igreja. Seu propósito é positivo. Primeiro, para o indivíduo que está sendo disciplinado. Segundo, para outros cristãos, na medida em que veem o perigo do pecado. Ou seja, quando você está sendo disciplinado, aquele irmão que soube que você está sendo disciplinado, ele já não vai fazer o mesmo. Ele já está vendo que você, não vou fazer aquilo. Eu não quero passar por aquela situação. Principalmente se você se recusar, na hora lá, irmã, que chamar, se fosse eu chegar para o irmão, como eu falei para o irmão Edson, chegar para o irmão e pedir perdão, ele não aceitou. Chamei uma testemunha, ele não aceitou. Aí chama e convoca a igreja, para não chegar a esse ponto da igreja. Então, que quando chega esse ponto da igreja, todo mundo já sabe, mas quando chega a 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3, então os irmãos ali têm que ficar cientes. Eu não quero passar por uma situação. Se ele ficou sabendo por algum motivo. Então, essa questão da disciplina é para isso também, para você não praticar. No terceiro, para a saúde da igreja como um todo. E o quarto, para o testemunho comparativo da igreja. E acima de tudo, nossa santidade deve refletir a santidade de Deus. Ser membro da igreja deveria significar alguma coisa, não para nosso orgulho, mas por causa do nome de Deus, Disciplina eclesiástica bíblica é outra marca de uma igreja saudável. Paulo destaca aqui 3 razões para que aquele irmão de Corinto fosse disciplinado. Rapidamente aqui. Promover a recuperação espiritual do disciplinado. A comunhão. Eu já vou tratando aqui logo, que aqui tem um ponto. Comunhão. Eu não vou ler tudo, já estou no adiantado da hora. Impedir que o pecado se espalhe na igreja. É aquela questão também que nós falamos. Não deixar que a coisa se alastre. Resolva o quanto antes. Irmãos, isso é sério. Se você tem algum problema, eu volto a dizer, se você tem algum problema com o irmão, resolva antes. Resolva o mais rapidamente possível. Não deixe para depois. Procure resolver o mais depressa possível da melhor maneira, com amor, para não deixar espalhar. Que aqui ele vai dizer até aqui, o mau exemplo, aqui para não ficar com as costas muito. O mau exemplo de um crente é muito nocivo à igreja. O mau exemplo de um crente é muito nocivo à igreja. Assim como o fermento, o pecado é contagioso e muito influente. Precisamos lutar contra o pecado e a igreja não deve tolerar membros escandalosos e corruptos. E aqui o quinto, para finalizar, manter a pureza das celebrações e da adoração ao Senhor. Jesus morreu para santificar para si um povo zeloso, santo e produtivo. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, com sinceridade e santidade. O pecado prejudica a adoração do povo de Deus. A seguir, Paulo exorta a igreja a não se associar com os falsos irmãos
ele reconhece que é impossível aos crentes não ter contato com os impuros, que eu também falei. Os crentes, os impuros que eu falo às pessoas também do mundo, né? Os crentes associam-se a... Deixa eu pegar aqui no... A não ser... Ladrões, idólatras e descrentes. Os que eu estava aqui no seu conselho, porém, para que os crentes tenham cuidado com os falsos irmãos, mas, que a irmã Cleumista acabou de falar ali, mas agora vos escrevo, que ele vai falar aqui no verso 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizem ser irmão, que dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Versos 11. Estes devem ser disciplinados e até excomungados da igreja. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Foi bom. Eu penso assim, por exemplo, um cristão, se diz cristão, ele está na congregação e ele ouve a palavra de Deus, e ele comete pecado, comete adultério, comete tudo, e ele não se arrepende. Ele ouve a palavra que ele não pregou aí, vamos dizer assim. E aquilo não vai para o coração dele, nem para o espírito dele, para a mente dele. Aí o que acontece? Hoje, se Jesus vier, ele sobe? Não. Hã? Não. Ele não se arrependeu? Se ele se arrepender, ele sobe? Se arrepender, ele sobe. Se ele não se arrepender, Não se arrepender. não se arrepender. Se ele não se arrepender e ele não querer ser disciplinado na congregação, Não sobe. ele sobe? Não. Eu vou citar a palavra que está dizendo aqui. Ele vai subir. O irmão Epitácio falou ali, uma palavra ali que os irmãos, alguns passaram despercebidos. Então sobe. Satanás, ele vai citar ali, ó. Ele vai citar ali, quer ver no verso? Vai ficar. Ele vai citar aqui nos versos, cadê onde ele está? Ah, meu Deus. Alguém achou aí o verso que ele vai falar? Satanás aqui está no verso 5. Entreguem esse homem a Satanás. Mas ele complementa aqui, né? Para que o corpo dele, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Vai ser isso, Satanás. Ele vai. Ou seja, irmão, mesmo nessa questão ali, a gente viu que a mão de Deus ainda está sobre aquele homem. Ainda está sobre ele. Então, irmão, aqui para a gente, vamos finalizar e orar. Mas assim, a disciplina é bíblica. A disciplina precisa ser exercida. E entendam os irmãos, no momento da disciplina, tentem lembrar do estudo de hoje. O pecado, irmão, ele afeta toda a igreja. Não pense que o pecado que está acontecendo ali, que ninguém está vendo, Deus está vendo. E esse pecado, ele acaba, você é membro. Você é membro dessa igreja. Nós somos um corpo. E aquele corpo que está ali queimando, está queimando os outros também, mesmo sem você saber. A gente possa entender isso. O pecado é algo terrível e ele afeta todos nós. Vamos orar a Deus, encerrar nossa EPD e ir para casa. Vamos orar. Grandioso, poderoso Deus, maravilhoso Tu és, meu Pai, agradecemos, Senhor, por esta lição. Que nós possamos, ó Deus, ser disciplinados primeiramente pelo Senhor, constantemente, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser lavados pelo sangue do Cordeiro todos os dias, Pai. Porque nós somos pecadores e todos os dias nós cometemos erros, nós cometemos pecados, nós cometemos falhas, nós pensamos maldade. Ó Deus, que o Senhor livre de nós, limpe os nossos corações, meu Pai Santo, para que nós possamos ser justos, fiéis ao Senhor em todo o tempo. Ó Deus, quando a disciplina vier, que nós possamos, ó Deus, entender e aceitar, ó Deus, com amor, Pai. Com amor, porque sabemos, ó Deus, que aquele que está nos disciplinando, ele está tratando a gente com amor, ele quer o nosso bem. E eu sei, ó Deus, que quando o Senhor nos trata, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem. Ó Santo Pai, que nós possamos nos livrar dessas armadilhas do mundo. Que o Senhor, Pai, nos livre, Senhor.
Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a ser mais verdadeiros, ser mais fiéis, ser mais bondosos para contigo. Cuide de nós, meu Pai. Leva-nos em paz para nossos lares e que logo mais à noite nós estejamos aqui para ouvir mais da Tua palavra e cantar louvores ao Senhor. Essas orações nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.